carga, né? Porque hoje para chegar em 32 vai demorar muito tempo. Mas, enfim, na sequência agora, eu queria só fazer uma pequena injeção aqui na sequência, né? Eu vou passar para o Zé Nunes, enquanto a gente prepara depois a apresentação que a doutora Alexandra vai fazer. Então, Zé Nunes, com a palavra. Obrigado, vereador Rossini. Queria, em seu nome, em nome do prefeito Reinaldo Nogueira, cumprimentar todos os componentes da mesa, os vereadores, Petrolim, Paulo Bufo. Nós, durante todo esse tempo que nós atravessamos essa crise hídrica, nós denunciamos pelas entidades responsáveis pela produção na região, pelas indústrias, o problema que se anunciava, que se prenunciava e que todos pareciam querer ignorar. A partir do momento que se rasgaram as curvas de aversão a risco, que se começou a usar banco de águas quando não havia, já estávamos num período de escassez hídrica e prevendo uma situação muito mais drástica, continuou-se usando água como se fosse algo que nunca fosse terminar e que não teria que ser reposto nunca. A realidade é que, se a Sabesp tivesse gerido a água do Cantareira como ela está gerindo agora, em 2015, não faltaria água, nós estaríamos usando esse volume. A própria posição do professor Zulfo, agora, quando colocou a curva de aversão a risco, se ela tivesse sido seguida, nós não teríamos nada disso acontecendo. O que acontece foi feito uso político disso. São os estelionatos eleitorais que nós temos no Brasil em todos os níveis. Nós tivemos um estelionato eleitoral a nível federal, estamos pagando com uma crise econômica. Tivemos um estelionato eleitoral a nível estadual, estamos pagando com falta de água. Essa que é a realidade, o problema é político. Tecnicamente está claro, o professor Zulfo foi muito claro, foi muito direto e colocou números aqui que não podem ser contestados, são números técnicos, base científica. Nós temos aqui ainda a bacia do PCJ, que é a bacia do Alto Tietê, nós temos acomodados aqui nessa região o primeiro e o terceiro principal polos industriais do Brasil. Nessa região nós temos 1.500.000 empresas que são responsáveis aqui por 55% do PIB do estado de São Paulo. E se nós falamos especificamente aqui na nossa bacia do PCJ, que envolve 62 municípios e que mantém aqui, gera 7% do PIB do Brasil. Nós temos aqui 16 mil indústrias alojadas, das quais 400 fazem captação direta através de outorgas de água de superfície e de águas profundas. As restantes 15.600 indústrias são abastecidas pelas empresas de saneamento dos municípios, dos quais nós tivemos, e acredito que ainda temos hoje, 20 municípios desses 62 com restrição de água, ou seja, com racionamento de água, inibindo a produção. Eu só diria que nós não tivemos uma crise muito séria na produção industrial nesse ano, em função dessa falta de água, dessa crise hídrica, porque a crise econômica foi muito grande, nós entramos num processo muito sério de desindustrialização por falta de competitividade da economia brasileira. Essa crise fechou muitas indústrias, diminuiu muito a produção, gerou muito desemprego, e a riqueza industrial, o PIB industrial caiu no estado de São Paulo e também na nossa região, o que fez com que não acontecesse o desastre que estava anunciado. Hoje nós já temos aqui uma restrição, quando nós estamos em estado de restrição, nós já temos as indústrias são obrigadas a captar 30% a menos do valor outorgado, do volume outorgado, mas isso na verdade não afeta em nada as indústrias, porque segundo dados aqui que nós temos de 2002 a 2014, a demanda de consumo de água pelas indústrias da nossa região caiu 47%.
Um pouco em função da crise e da desindustrialização, e muito em função do trabalho que foi feito dentro da indústria, da qual nós podemos falar assim, com muita autoridade, porque nós fizemos parte desse trabalho, do uso racional da água, do tratamento dessa água e reuso pelas indústrias, principalmente as indústrias que são usuárias de água e não consumidoras. A maioria das indústrias que usam água, elas são usuárias de água. É diferente, eu gostaria de dividir isso em usuário e consumidor. Uma indústria de bebida, por exemplo, é consumidora de água. Uma indústria química, como a Ródia, como a Replan, elas são usuárias de água. Elas utilizam essa água no seu processo produtivo, elas tratam essa água, utilizam, voltam a tratar, reutilizam, voltam a tratar e devolvem ela ao manancial em condições melhores do que eles captaram. E até eu poderia dizer que quando a Petrobras, quando a Replan diminui a captação de água dela, a Química Ródia reclama, porque essa água que ela capta no Jaguari, ela joga no Atibaia, e essa água falta para a Ródia mais abaixo ali. Vocês diminuíram a captação de água aí. Então, as indústrias consumidoras, elas consomem água. As indústrias usuárias, elas fazem até um benefício. É claro que uma parte da água que elas retiram, elas perdem evaporação, principalmente quando elas usam para resfriamento de cloros. Mas a maior parte volta para o manancial em melhores condições do que ela foi retirada. É claro que com essa insegurança hídrica que existe hoje na nossa região, ela inibe novos investimentos e ela reduz a competitividade da nossa indústria regional. Nós estamos numa situação muito crítica, que eu não diria que é uma situação da indústria, eu diria que é uma situação da sociedade brasileira hoje. Nós temos a necessidade de gerar novos empregos para os jovens que estão saindo das escolas, se formando e saindo do mercado de emprego, e ao contrário, nós estamos perdendo postos de emprego. Isso é muito ruim. E quando nós temos mais um fator para complicar isso, já temos o problema da dificuldade, da falta de competitividade que essa crise econômica e economia brasileira causa para o investimento no Brasil. Nós temos já a suspensão de novas outorgas, que já está aí desde 2000. A suspensão das outorgas começou quando as novas outorgas? 2014, acho que maio de 2014. Foram suspensas todas as novas outorgas. Então isso já inibe. Uma empresa que vai necessitar usar água, que vai precisar captar água de superfície, água de águas profundas, ela já não vem para cá. Então é um investimento que nós estamos perdendo. Nós fazemos um trabalho aqui na região muito forte, tentando mostrar para todo o Brasil, para todo o mundo, os potenciais que nós temos aqui. O vereador André Vonzulli é um dos arautos dessa divulgação na área de ciência e tecnologia, que eu acho que seria o maior carisma que essa região tem em termos de potencial de desenvolvimento, que para mim a nossa região é o Vale do Silício Nacional. Nós podemos atrair muitas indústrias baseadas nesse 45 escolas de ensino superior que nós temos aqui, 15 institutos de pesquisa, 5 parques tecnológicos. E aliado a isso, nós temos uma logística fantástica, um aeroporto, que é o maior aeroporto de cargas do Brasil, um entroncamento rodoviário invejável, que nenhuma cidade do Brasil tem. Nós temos uma refinaria de petróleo aqui dentro do nosso quintal, que é a maior da América Latina. Então, tudo isso são fatores de desenvolvimento, mas para isso nós precisamos de água. E essa situação que está sendo colocada como proposta de outorga pela Sabesp é inaceitável. Isso é inaceitável porque isso fere qualquer estudo técnico a respeito do que acontece hoje na bacia do PCJ, que acontece hoje no sistema Cantareira, e no qual, cujo final disso é que nós seremos os punidos, porque essa água é nossa, dos nossos rios. Ela está sendo represada e desviada. E está tendo um mau uso. Por que está tendo um mau uso? Porque se desperdiçou água, que criou esse problema de nós estarmos usando hoje os volumes mortos do Cantareira.
A lição de casa da Sabesp não foi feita, essa que é a realidade. A Sabesp deveria ter investido nesses 10 anos da outorga, 2004 a 2014, para tirar a dependência da região metropolitana de São Paulo do sistema Cantareira, como eles tiraram agora, na crise. Mas isso não foi feito. Deveriam ter feito esses investimentos para diminuir a perda de água na distribuição de água tratada, depois de tratada, que corresponde hoje a mais de 34% do volume de água é perdido durante a distribuição. As represas, essas represas que nós estamos falando hoje aqui, de Duas Pontes, de Pedreira, sabe, essas represas, isso aqui não é projeto novo não, gente, isso é projeto antigo, só que não foi feito. Agora vai fazer, quer dizer, agora ia fazer, porque o dinheiro acabou. Então agora não tem dinheiro, vai fazer, também já ia fazer. A interligação de bacias, que deveria ter sido feita, não foi feita. Então, na verdade, houve um problema sério de má gestão dos recursos hídricos. Se esses recursos hídricos tivessem sido geridos com mais responsabilidade, com menos uso político, com mais coerência em respeito às curvas de aversão a risco, nós não teríamos esse problema todo que nós temos aqui, nós não teríamos tido muitas enchentes também, e sem dúvida nenhuma nós teríamos hoje muito mais investimentos, muito mais sede de investimentos na região. Para nós, da classe produtiva, nós que estamos preocupados aqui no desenvolvimento industrial da região, nós estamos preocupados com geração de empregos, para nós a situação é muito preocupante. E, vereador Rossini, nós não vamos aceitar qualquer outra coisa que não sejam 10 metros cúbicos por segundo passivamente. Não vamos aceitar muitas coisas daqui para frente. Não vamos aceitar mais impostos, não vamos aceitar que nos roubem a nossa água para os nossos Isso aí! Isso pode ter certeza, de água, tá certo. Que nós vamos, de água. Vamos marcar posição, como sempre marcamos aqui em todas as empreitadas em que embarcamos, e que a Casa da Indústria vai brigar junto aqui com o consórcio PCJ para que a gente tenha direito a usar a água que de direito é nossa. Duas vezes direito não existe. Obrigado.